Bom, todo mundo sabe que atividades físicas e práticas esportivas fazem bem para a saúde, é bom para a autoestima, para a qualidade de vida, enfim. Mas quando isso se torna um vício e vira excesso, pode causar problemas. E esse é o tema do Câmara Debate de hoje, que a gente vai tratar sobre esse assunto com o objetivo de levar principalmente orientação para você que às vezes é viciado em atividades físicas e não sabe ainda, né? E a gente vai falar sobre esse tema, um time completo aqui para falar sobre isso, pessoas que entendem do assunto. E eu queria apresentar primeiro e agradecer demais a presença aqui da Solane Machado, que é ultramaratonista e educadora física, inclusive, e vai contribuir bastante com esse programa aqui, né, Solane? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e esperamos realmente contribuir com a nossa experiência como ultramaratonista e estamos aqui para aprender. Ok. Bom, e no programa também a gente traz aqui, hoje, o preparador físico, ele é triatleta, é campeão brasileiro de triatlo de 2016, recentemente ganhou aí o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Triatlo. Vai falar um pouco sobre isso também e também sobre essa questão, né, do vício no esporte. E ele, como preparador físico, também tem que ter lá o seu controle para que não faça mal para os seus acompanhados, né? Então, queria muito agradecer, Rafael Farnese, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco, né, Rafael? Perfeito, Fernando. Eu que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, falando sobre assuntos interessantes e tentando acrescentar cada vez mais o conteúdo aí. Com certeza. E aqui também a gente trouxe um médico cardiologista, entre todas as especialidades aí da medicina, o cardiologista é aquele que puxa mais a orelha da gente nesse sentido, né? Acredito eu. E o Dr. João Lucas O'Connell vai trazer para nós algumas informações aí relevantes para que a gente possa fazer atividade física preocupado com a questão da saúde, né? Tomando certos cuidados, e eu agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor. Eu que agradeço o convite, né? Olá a todos, é um prazer estar aqui, né? E vamos debater, acho que vai ser um debate bem legal, né? Bem interessante, e que o telespectador possa ficar com um pouco desse vício que muitos de nós temos, né? Pela atividade física, pelo exercício físico, que você pegue esse gosto, como nós aqui temos esse gosto, e saiba exercê-lo com moderação e com uma boa orientação. Acho que é importante todos saberem as orientações que são necessárias para que faça isso de uma maneira segura. É isso aí, doutor João Lucas. E o Câmara Debate sempre traz aqui um ou dois representantes do Poder Legislativo, e um que é bem ligado à área do esporte, que é o vereador Vico Queiroz, mais uma vez conosco, parceiro do programa. E eu queria muito agradecer a sua presença novamente aqui, Vico. Fernando, eu que agradeço a oportunidade de poder participar com um grupo tão seleto, né, de praticantes de atividade esportiva, de profissionais que orientam com relação à busca correta e o bom trabalho físico, e acima de tudo um profissional da área médica que pode nos orientar com relação aos excessos, aos limites que o cidadão, que o ser humano e acima de tudo o esportista tem que ter na busca pela saúde, que eu acho que é o princípio básico da atividade esportiva. Somos defensores do esporte, sim. A gente acredita que o Brasil negligencia o esporte como uma ferramenta importante na construção da saúde, da educação e, acima de tudo, da mudança social. A gente briga para o aumento dos recursos nessa área e eu pretendo, de alguma forma, poder contribuir para saber e para poder trazer um pouquinho do apoio da Câmara Municipal para que Uberlândia seja uma cidade diferente com relação à atividade física, sendo de acesso a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Pretendemos contribuir com esse debate. Tá. Aqui o tema ele é voltado nessa questão do vício, do esporte, na questão da saúde, mas a gente também entra um pouco aí na questão política também. Vocês que são atletas, dependem de patrocínio e tudo, também acho que pode vincular esse tema dentro desse programa, oferecendo sugestões aí para o parlamentar de levar algum projeto de lei, de repente, para contribuir com a atividade de vocês, né? São atletas. E vamos entrar na vigorexia, né? Que é aquela doença que é a pessoa que é viciada em esporte. Eu vou começar com a Solane perguntando se ela é. Você se considera uma vigoréxica e gosta muito de esporte? E como é que começou essa vontade de sempre praticar e praticar e praticar? Não me considero uma Que bom. viciada, né? Apesar do grande volume, né, de atividade física, e eu faço atividade física desde criança.
Então comecei lá pulando corda, jogando carimbada. Então a minha vida sempre teve um volume grande. Mas ao mesmo tempo, depois na adolescência, eu jogava handebol na época, aprendi com professores que tinha de ter o repouso. Então o repouso pré-prova, pré-jogo. Então eu trouxe isso, dos meus professores de educação física, eu trouxe essa importância do repouso. Então, tão importante é o treino quanto o repouso. E hoje, qual é a intensidade de exercícios por dia, assim? Vamos dizer, em horas? Em horas. 4, 5 horas por dia. 4, 5 horas por dia, treinamento? Treinamento. De corrida? Mas também tem os intervalos de descanso. Por exemplo, fiz 1h30 de musculação, mas depois fiz meia hora de água para recuperar, para relaxar, para descansar. Então, sempre pensando, né, na atividade forte e no pós, que seria às vezes uma sessão de alongamentos, que seria o lado saudável, né? Porque você puxa muito, judia um pouquinho do corpo, que precisa disso, ele tem que reagir, e depois vem com o descanso, né, o repouso. Sempre buscando equilíbrio. Sempre para dar esse equilíbrio. Tá. Falar em equilíbrio, o Farnese, você teve aí recentemente no Campeonato Brasileiro de Triatlo, foi campeão, levando o nome de Uberlândia para fora aí. É muita preparação, né? É nessa mesma intensidade aí, 4, 5 horas por dia treinando? Em média, sim. Geralmente, quando a gente vincula a prática esportiva ao competitivo, a gente tem que o atleta nada mais do que busca o seu limite, superar limites, ir além do que ele acha que é capaz, no caso. E quando você está competindo, principalmente buscando um pódio, buscando primeiro, segundo, terceiro lugar ali, a gente sabe que naqueles momentos específicos da competição não vai ser só você, tem outras pessoas juntas. Então é aí que você tem que buscar a superação. Foi meu 4º título brasileiro esse ano. E assim, eu treinei muito. Era uma média aí de 18 a 20, às vezes 22 horas semanais de treino. Específicos, natação, ciclismo e corrida, sem contar a preparação física em academia, alongamento, essas coisas. Mas mesmo que a carga sempre é muito grande, porque é preciso, lógico que em determinados períodos é maior, outros é menor, tem as semanas mais puxadas, as semanas mais leves, mas nunca deixando de dar a importância de levar em consideração o descanso, sabendo que se extrapolar pode vir lesão, pode vir outras consequências piores, que acaba atrapalhando tudo, então não justifica exagero a tal ponto assim. E você não se considera um viciado em esporte? Eu não digo viciado, mas me tornei dependente. Se eu não faço, eu sinto falta. Influencia, lógico, diretamente o humor. Quando não tem, a gente fica diferente. Aquele dia que não tem atividade física, fica mais... Parece que está faltando alguma coisa, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Passa a fazer parte da nossa rotina. Então, que nem vai chegando perto do meio-dia, a gente já começa a sentir falta e esperar o almoço. É uma coisa que você aprendeu desde que você é criança. Isso é uma coisa que é uma rotina que foi criada para você. Ou melhor, que hoje em dia a sociedade moderna leva como comum. E é a mesma coisa com a atividade física. É assim que a gente deve fazer com que a atividade física faça parte da nossa vida. Tem que ser parte integrante da nossa rotina. Tem que ser um hábito, tem que ser um costume. Tem que ser uma coisa natural e não forçada, não obrigação. Certo. Agora você como preparador e também a Solane como educadora física, assim, para ter esse equilíbrio, vocês mesmos conseguem ter esse equilíbrio de não exagerar ou tem alguém que orienta vocês? Né? Logicamente que todo atleta de rendimento tem alguém por trás ali, algum preparador que vai falar, vai até tal ponto ou para por aqui. Como que é essa questão, esse relacionamento? Às vezes o preparador quer que você vá além, você não quer ir, ou o contrário, você quer ir, o preparador manda parar. Tem essa relação também aí? Tem, eu acho que é interessante, mesmo a gente da área, né,
E eu mesmo não trabalho com alta performance, né? E nem sou também um atleta, né? Você faz por alta. prazer mesmo? Por prazer. Aqui nós estamos 2 atletas de ponta. Ele na ponta da frente ou na ponta de trás. Esse é o termo que se usa. A gente brinca. Na ponta da frente são Isso, os atletas. eu sou atleta lá da ponta de trás, que fecha com chave de ouro o evento. Certo. Né? É lindo isso. E eu tenho realmente a ajuda de um amigo, que é preparador físico, né? O André Jabur, porque não tem como, às vezes a gente relaxa um pouquinho, ou você acha que quer muito, e para as ultras que eu fiz, principalmente as acima de 200 quilômetros, eu precisei de treinos de até 24 horas contínuas. Então eu tinha, além de tudo, eu tenho que ter ajuda da equipe. Né? Eu não consigo ficar 24 horas rodando no Parque de Sabiá sozinha. Certo. Né? Questão de segurança, alimentação. Eles vão até fechar o parque também, então, vão pedir para você sair, depois voltar. Então tem que ir lá pedir uma autorização e tudo, a gente faz todos os trâmites, né, direitinho. Então tem que ter, e não só o preparador, uma equipe multidisciplinar, né? Tem o cardiologista que me dá o alvará, né, que pode seguir em frente, o nutricionista também, que é muito importante, principalmente em provas com situações como eu enfrentei uma com até 57 graus de temperatura no deserto da Califórnia. O nutricionista trabalha muito. O Thiago trabalhou muito em função de como fazer, né, aquela mulher de 54 anos suportar, né, fazer os 217 quilômetros sem ter um piripaque, né, sem desidratar. E nós seguimos direitinho, foi uma planilha bem diferente das anteriores, das provas daqui do Brasil, né, que a gente fazia prova de montanha aqui no Brasil, bem diferente, né, a parte alimentar e a parte de hidratação. Essa prova que ela está falando especificamente, a ultramaratona de Badwater era considerada uma das provas mais desafiantes que existem no planeta Terra, porque atravessa um deserto que é onde é registradas as temperaturas mais altas já encontradas no planeta. Então você imagina, você correr nessas condições é uma coisa absurda. É uma loucura. É impressionante. Nem um pouco, eu fui lá e tô aqui. Bom, não, mas não deixa de ser um feito grandioso. Tudo bem, né? é o que a gente estava falando, 46 horas de prova. Né? Aliás, na verdade a gente brinca, 45 e 50. O campeão fez em 24 horas. Então tem uma diferença muito grande. Estava na ponta de trás. Estava na ponta, me alimentando, cuidando de mim. Né? Certo, eu não fui lá para correr, eu fui para percorrer. Né, fazer o percurso. Doutor, aí, doutor João, o caso da Solane, por exemplo, que não é uma atleta de competição e tudo faz por prazer, mas tem um certo cuidado, é importante para que todo mundo que pensa em fazer alguma atividade física, buscar uma orientação de algum profissional da área, né, para orientar na hora da atividade, mas é importante também buscar uma orientação médica primeiro, para ver como é que está o batimento cardíaco, pressão arterial, para não sofrer nenhum dano aí, né, doutor? Isso, o exercício físico em geral, ele é sempre benéfico, né? Então, especialmente a atividade física mais leve, a atividade física moderada, ela sempre traz benefícios à saúde. Durante a atividade física, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, né, que pode ser até prejudicial. Mas se a pessoa faz aquilo com uma constância, isso vai fazendo com que o coração vá adaptando a esse cenário de oscilações de pressão, oscilações de frequência. Isso é muito benéfico para o sistema cardiovascular. Agora, a atividade física extenuante, né, o exercício físico de treinamento, ele vai fazer com que sua frequência suba muito, que a sua pressão arterial suba bastante durante o treinamento. E aí você precisa ter certeza que o coração está bom, que a sua pressão não responde exageradamente ao esforço. Então você precisa sempre passar por uma atividade física, uma avaliação física com o médico para fazer exercício físico. Principalmente se você quiser fazer os exercícios mais pesados, né? Atividade física que exige mais o sistema cardiovascular. E além disso, além de você estar bem preparado, é o que eles colocaram. Não basta você saber que seu organismo está bem, que você está bem preparado, mas você também tem que se adaptar às condições que você vai enfrentar para aquela atividade. Então, é o clima, né, é a desidratação, é a reposição de sal, de água. Então, isso tudo vai ser fundamental o indivíduo, o não profissional, fazer uma avaliação médica para saber se ele tem condições de começar um exercício físico, e aquele que é profissional, para saber como é que o coração dele, como é que a pressão está respondendo à sobrecarga pressória.
Você queria falar? Eu acho que é uma pequena contribuição. Desculpe eu tentar fazer uma correção e a Solane pode ficar brava comigo. Mas ela é de competição. Ela compete dentro da sua capacidade. O desafio talvez seja próprio. Sim. Compete com si mesma. Eu me inscrevo e vou competir. E aí, com relação ao tema do programa de hoje, que é o vício, eu acho que é uma palavra pesada, né? Quer dizer, vício, a palavra que em tese a gente pensa ela de forma pejorativa, de forma ruim, e fatalmente a gente encontra alguém que vai assumir que é viciado por uma coisa muito saudável, que é o esporte. Ainda mais atletas que estão buscando rendimento. É lógico que ele está buscando se superar a cada dia e buscando todos os acompanhamentos possíveis. E o que é importante nesse programa, eu me sinto parte desse momento que define esse programa, porque nós como Câmara Municipal, é que ele é um programa educativo. É um programa que tomara que sirva de estímulo para as pessoas que elas podem se superar, que elas podem começar. Imagina uma pessoa que corre 24 horas, 44 horas, que corra 200 quilômetros, 300 quilômetros. Imagina um atleta que treina aí 30 horas por semana. Quer dizer, por que não as pessoas não começam a atividade física na busca por uma sobrevida, na busca por uma vida com mais qualidade? É essa defesa que a gente faz. O esporte é importante na vida das pessoas como rotina. O Rafael falou que a gente tem como rotina almoçar. Faz parte da nossa vida, da vida. Eu acho que depois que o ser humano passou a ser sedentário, passou a se organizar em sociedade, a gente passou a alimentar em horários definidos, né? E aí o almoço é uma característica mundial, quase que mundial, tem um almoço nessa metade do dia e o nosso organismo sente essa necessidade de forma até fisiológica, né? A gente precisa daquela fonte de energia. Eu particularmente, eu também treino desde os 6 anos de idade, eu tenho 36 anos de prática esportiva, sou faixa preta em judô, faixa roxa em jiu-jitsu, já corri, já nadei, pedalei, faço musculação para fim de reforço muscular. Quer dizer, eu particularmente não tenho energia a não ser depois do almoço, porque eu estou habitualmente com uma alimentação falha. Eu gosto muito de fruta de manhã e não de coisas mais ricas em energia. Mas a gente tem esse hábito. E aí, colocando agora há pouco, o que faz com que o atleta tenha prazer e tenha falta ou necessidade, ou lembra de fazer porque tem alegria? A liberação de endorfina. Então, a hora que as pessoas que não estão acostumadas a isso começar a sentir o que é esse prazer, então busquem esse vício. Se a gente puder falar que existe um vício para o bem. Eu particularmente também, 2 dias sem atividade física, no terceiro acho que eu nem converso direito. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não quero falar com ninguém, porque me faz falta. É uma coisa que eu também pratico a vida toda. Dentro dos meus limites, do meu lado amador, né, da minha capacidade e da idade que já vai pesando. Então, eu acho que o programa tem que também ter essa função instrutiva. Busquem esse vício, porque a atividade física nunca vai ser ruim. Busque a orientação de um profissional. Quer dizer, vocês vão ver, as pessoas irão ver que a atividade física é necessária. E daí, quando a gente discute política pública, a gente tem que pensar na saúde preventiva. A maioria dos problemas de saúde que estão aí sobrecarregando o sistema público são relativamente falta de atividade, falta de atividade física, sobrepeso, hipertensão, diabetes. Ainda vem o cigarro para acabar de detonar com tudo e acabar com o dinheiro público. Então, pratiquemos esporte. Eu acho que temos que sair daqui fazendo um trabalho de educação das pessoas. Então, é importante que a gente busque, né, a falar para as pessoas, tentem viciar, então. Porque, não, entre os dois vícios, o do sofá. Quem dera fosse o único vício, né, do ser humano. Entre o vício do sofá e o da rua correndo, o do esporte, é melhor o outro. Bom, mas assim, logicamente que o vício é uma palavra pejorativa, fica um termo meio pesado, mas tem gente que não consegue parar, né? Assim, eu não sei, mas eu acredito que deva ter casos que o senhor teve que mandar a pessoa parar. Fala assim, meu amigo, você maneira, porque às vezes o cara acorda às 7 horas da manhã, vai correr. Aí, antes do almoço, ele vai nadar. Depois, no fim da tarde, ele vai pedalar. Quer dizer, o dia todo, ele deixa, às vezes, de viver a vida social dele, a família, até a mulher que é largada do cara, porque ele não larga os exercícios, né? Existe caso de ter que mandar parar, doutor? Já aconteceu? Então, esse gosto, né, pela atividade física, a gente encontra algumas, nós que somos referência assim, de atletas que procuram a gente para uma avaliação física,
E às vezes a gente chega e a pessoa tem um problema que impede ela de competir, né? Então existem alguns problemas cardíacos, por exemplo, algumas arritmias, algumas hipertrofias miocárdicas, que você pode controlar, passar algumas medicações e o indivíduo pode continuar levando a vida dele. Agora, infelizmente, tem algumas outras situações onde você tem que proibir o indivíduo de fazer uma atividade física extenuante. Atividade física leve, moderada, ele vai até poder fazer. Mas uma atividade física competitiva, você às vezes tem que contraindicar para o resto da vida esse exercício físico. E aí realmente é difícil para a pessoa entender isso. Agora, isso é uma minoria dos casos. Na grande maioria das vezes, o indivíduo chega e fala, ó, por enquanto você tem que parar, né? Então, recentemente até tinha um paciente meu que queria fazer uma maratona e ele estava se recuperando ainda de um quadro de dengue. Então, olha, momentaneamente, por alguns dias, você vai precisar pesar no freio. E aí, daqui 2 semanas, você volta ao normal. Então, a pessoa precisa entender o limite físico que o organismo dele, apesar de estar muito bem preparado, de estar bem de saúde, nesse momento ele não pode fazer uma atividade tão extenuante. Cada caso é um caso, né? Farnese, você, né, é tetracampeão, então, brasileiro de triatlo, e se prepara muito para as competições e tudo. Já aconteceu porque com o tempo a gente vai aprendendo, né? Você começa de uma forma e vê os limites e tal. Já aconteceu de ser extenuante demais, de causar algum problema, que você tem que parar, falar, não, peraí, eu tô treinando demais, preciso dar um tempo. Já aconteceu com você ou não? Sim, sim. Como o desgaste é sempre muito grande e em alguns momentos é praticamente impossível você recuperar 100% da sessão que você acabou de fazer para a próxima sessão, que ainda talvez no mesmo dia ou no dia seguinte, e possivelmente pode ser ainda pior, mais difícil, mais longo ou mais intenso. Isso vai acumulando cansaço, isso vai desgastando. A longo prazo, isso vai gerando uma série de consequências até psicológicas, inclusive, que é o que a gente chama de overtraining, no caso. O desgaste é tão grande, a frequência de treino é tão constante, aquela rotina é sempre tão maçante, que a cabeça começa a querer jogar contra você. Você não acha mais aquela motivação em alguns momentos, você tem um treino X para fazer, você sabe que tem que treinar e às vezes não está querendo treinar naquele instante, não quer fazer aquilo. É uma parte delicada da preparação, que vai além do físico, assim. Tem que saber trabalhar muito bem isso para que não aconteça de chegar nesse ponto. Que é justamente uma parte muito sensível, porque dependendo do nível, do grau que isso chegue a cometer a pessoa, ela às vezes até abandona o esporte justamente por não querer de forma alguma aquilo para ela mais. Lógico que eu não cheguei nesse nível, mas eu já passei por alguns momentos que eu não queria sair de casa para pedalar, ou não queria cair na piscina para nadar. Chegava na beira da piscina, olhava para a piscina e a última coisa que eu queria era estar ali. Eu queria ficar deitado na minha cama para ver se meu corpo voltava a sentir aquela disposição, né? Novamente. Isso é importante que ele falou, porque a limitação cardiovascular vai ser se o indivíduo realmente tiver uma alteração cardíaca importante, um problema de pressão, ou um quadro transitório de outra situação, como por exemplo uma virose, uma pneumonia, que ele vai ter que pisar no freio. No mais, o coração não limita tanto a atividade física. O que vai limitar são os problemas ortopédicos, né? Às vezes o indivíduo desenvolve um cotovelo de tenista, ou uma tendinite no nadador, no corredor, uma artrose, e aí ele fica limitado para continuar o treinamento, né? Mas o que o Rafael colocou é muito importante, porque um outro fator limitante muito comum, e principalmente em crianças, é o desgaste psicológico, né? Então a gente sempre incentiva os pais, ainda mais hoje em dia, né? Antigamente, na nossa época, né, todos nós pegamos gosto pelo esporte quando crianças. Provavelmente porque nossos pais nos estimularam, a gente ia para o clube, tinha várias crianças jogando basquete, jogando futebol, ia para a praça, tinha muita gente jogando bola, né? E hoje em dia a gente não vê tanto isso mais. Nós vemos muito mais adultos fazendo atividade física no clube e nas praças do que as crianças. Então os pais devem estimular. Jogando videogame agora, né? Criança é só videogame e joguinhos. Fico alerta para o contrário também, para o alerta contra o contrário, do pai querer exigir demais do filho,
que ele treine, que ele se dedique ao exercício O atleta físico. frustrado que quer pôr Isso. os sonhos dele em cima do filho ali, eu acho que isso realmente é uma coisa Às muito, vezes muito complicada. a criança ou adolescente pega uma aversão ao esporte por Exatamente. conta dessa E isso é pressão dos comum, a pais. gente vê muito isso, né? E tem que deixar a criança livre para ela experimentar vários esportes. Então a mãe reclama, matriculei no vôlei, passou 2 semanas, agora ele quer ir para o handball. Mas ele quer experimentar, tem que deixar. Né? Até descobrir o que realmente gosta mesmo e vai atrás. O Farnese tocou um ponto importante, antes do Vico falar aqui, que é a questão psicológica, né? O acompanhamento psicológico também é importante. A gente até buscou para participar desse programa uma consultoria em Uberlândia que tem de psicólogos que trabalham com atletas, mas infelizmente devido às atividades deles aí ninguém pôde comparecer para falar um pouco sobre isso, mas já chegou ao ponto de buscar, vocês dois que são pessoas que são atletas, que buscam, que querem melhorar o condicionamento, enfim, já teve caso de buscar ajuda psicológica? E eu não cheguei ao ponto extremo, assim, de... Você conseguiu resolver por si mesmo? Exatamente. Assim. De ter que recorrer a uma ajuda profissional da área, não. E você, Solange? Eu faço terapia. Não por isso. Não por isso, mas eu acho que agrega. tudo conjunto, né? Eu tenho marido, filhos, então acho que tudo isso para você melhorar a qualidade, né, do relacionamento, eu acho interessante a terapia. Eu faço. Equilibrar mesmo. E ela me ajuda também nesses pontos. E principalmente eu percebo assim, vem o cansaço, o abatimento mental. Eu percebo quando eu estou em treinamento, como ele disse, né, que é muito forte o pré-prova, e eu começo a imaginar o dia depois da prova. Daí eu já estou percebendo que eu estou cansada. Daí eu tento equilibrar, ver se está faltando alguma coisa. Às vezes está faltando alguma coisa até na parte da hidratação, da alimentação, né? Que às vezes está falhando, não está prestando atenção. E treinos também, motivação. Eu tento buscar isso, porque de vez em quando eu percebo em mim assim, um abatimento mental. Eu brinco com meus amigos, assim, estou com preguiça mental. Né? Que o corpo tá bom, tudo, mas parece que não quer. Então, eu acho que isso é um sinal. Né? Eu já desisti de 2 provas importantes. Eu mesma desisti. Uma na África do Sul, no quilômetro 75, faltando 14 quilômetros para terminar. E tinha o tempo suficiente para terminar. E eu fui corajosa, eu entrei na van e fui embora. Eu, assim, até fiquei me admirando bastante, né? Porque eu precisei de muita coragem. Eu olhei várias vezes para a van e falei, eu vou. Né? Então, desistir de uma prova é pesado. E uma outra, faltava 3, 4 quilômetros para chegar, e eu achei que eu ia comprometer minha saúde, né? Também no deserto, calor, eu não estava bem, eu também desisti. Eu acho que isso é o trabalho mental de cuidar de mim. Né? Não deu, aquele dia não era o dia de correr. Né? Então, e nós temos isso, né? Tem dias que não rende, e tem dias que você não quer parar de treinar. Então tem que ser respeitado o corpo, o limite do corpo. E a cabeça também, né? Cuidar dela para ela estar sempre bem na hora da prática do esporte. É o equilíbrio. Acho até interessante que a Solange fica até emocionada de falar, né? Deve Porque ser não é um baque muito grande ter que desistir de uma prova ali, bem no finalzinho. Eu tenho as 2 que eu desisti e 2 eu fui cortada. Quando a gente é cortada é pior. Daí é de chorar, daí não tem jeito. Daí a gente chora. Vico tinha sinalizado aqui. O tema é muito rico e que seja, mais uma vez, que ele tenha uma função educativa, né? Que possa servir de estímulo às pessoas. Estamos falando agora da limitação psicológica, na busca por apoio psicológico para que o atleta possa render melhor e concordar com seus limites, se preparar para superar limites através da força mental, da força emocional. Bacana, esse é um tema, mas agora eu acho que nós estamos quase fechando, mas uma coisa muito interessante... Fica à vontade, Vitor, que não precisa preocupar com o tempo. Olha o nível da discussão. Nós agora há pouco estávamos discutindo a importância da família no processo educacional e de estímulo para que o filho comece a treinar. Eu, como Estado, como quem está aqui representando o poder público, digo que o Estado também tem que ter sua função importante. É importante que o Estado busque implementar políticas públicas, coisa que no Brasil não existe. Nós temos uma brincadeira nacional com relação ao esporte. Não existe. O Brasil não tem política pública esportiva. Nenhuma. Nós teremos a Olimpíada agora há pouco e seremos mais uma vez um vexame. Sediando a Olimpíada. Me provem ao contrário. Não provo nada não, concordo. Que nós não seremos um vexame. E o que não teve nisso? Não teve, no mínimo, planejamento político, não tem
política pública através do Brasil, dos estados, dos municípios, que negligencia até a educação física na escola. Isso é um absurdo. Nós estamos discutindo aqui, todos são responsáveis por isso. Nós não temos que deixar só o Estado responsável pelo nosso futuro e pela nossa qualidade de vida. Mas o Estado ele tem que ter uma função importante nisso e que não tem. Então acho que agora há pouco a gente poderia falar num próximo bloco sobre o que é o orçamento público para o esporte no Brasil, quais são os programas esportivos que existem no país, sobre a educação física na escola que já não existe mais, ela é recreativa, nem obrigatória ela é mais. E outras coisas mais, sobre a falta de educação das pessoas em respeito ao atleta. Primeiro que as pessoas não respeitam nem as regras, as leis com relação ao trânsito. Não para nem para um pedestre passar na faixa, ainda mais para um atleta que está praticando atividade esportiva. Nós temos que discutir isso aqui, a falta de educação das pessoas. E que país nós queremos construir com essa falta de educação? Essa falta de respeito à atividade saudável? A gente pode entrar no segundo bloco. Já começando aqui, até mesmo o Farnese, que participa de competições, deve ter suas dificuldades também em questão de patrocínio, de incentivo, né? Tanto a Solane também, que apesar de ser independente, mas que toda ajuda é bem-vinda, né? Para comprar uma passagem e representar o nome da cidade lá fora, né? Isso também, claro, a gente tem um segundo bloco inteiro aí para discutir. E eu vou aproveitar o embalo, chamar um intervalo aqui. O Câmara Debate volta já, falando hoje sobre atividade esportiva, atividade física, até que ponto isso pode ser prejudicial à saúde física e psicológica da gente. A Câmara Debate volta já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Bom, Câmara Debate está de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, discutindo hoje a importância, né, da atividade física, da atividade esportiva, mas até que ponto isso é importante, até que ponto isso é bom para a nossa saúde. E, logicamente, levando também para um lado das políticas públicas em relação ao incentivo ao esporte, que o Vico colocou aqui no finalzinho do primeiro bloco, e a gente volta nesse tema e depois ali lá para o meio do segundo bloco para frente a gente volta na questão de saúde aí, porque tem algumas orientações para os nossos telespectadores aí, principalmente do Dr. João. E Vico, então, para a gente começar esse segundo bloco, em relação ao ponto de vista de seu como parlamentar, como vereador, o que você acha que pode melhorar em nível de orçamento, em políticas públicas para o esporte, e na visão dos esportistas, o que pode ser feito, mesmo que só em âmbito municipal aqui, alguma sugestão
para que possa melhorar para todo mundo esse incentivo ao esporte mesmo? Por favor, Vitor. Só um retrospecto. Até hoje, no nosso período de república, a gente não teve ninguém que se preocupou com o esporte. Ele não é uma pasta, ele não é um segmento que haja uma preocupação política para que ele possa existir. Ponto. Então, não estou falando de governo atual. Em toda a sua história. Você não teve nenhum cultura do governo Brasil, hein? Que pensou que o esporte possa ser uma ferramenta importante para o processo de educação, para o processo de saúde, acima de tudo de mudança social. Porque quem tem esses dois elementos, é educado e tem saúde, ele tem, consequentemente, uma oportunidade de ter uma mudança social, de ser uma pessoa com uma evolução melhor dentro da sociedade, seja culturalmente, seja economicamente, socioeconomicamente. Então, o Brasil negligencia. Como está a prova disso? Nos números. 0,16% de tudo que arrecada o Brasil pela União é investido em esporte. 0,16%. 0,13% do estado de Minas Gerais é investido em esporte. 0,2% em Uberlândia. Portanto, é mais do que a União, do que o esporte. Acontece que a gente tem aqui ainda uma falta de organização do esporte. É uma fundação de esporte, turismo e lazer, que tem muitos parques, que quase a metade dos recursos já são absorvidos, já são comprometidos com a manutenção desses parques. É uma fundação, é uma FUTEL, portanto é uma autarquia, é uma empresa dentro da prefeitura que tem que arcar com todas as suas responsabilidades. Portanto, todo o corpo administrativo também já está lá dentro. Portanto, não sobra nada para investimento. Qualquer pessoa que buscar a FUTEL, mas lá não tem um dinheirinho, não tem. Ela não tem recurso. Ela empata. Se ela não tem recurso, ela não tem programa. Se ela não tem programa, ela não tem meta, ela não tem política esportiva. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa priorizar a área, colocar dinheiro, porque não existe política pública sem dinheiro. Tem que ter dinheiro. Qual que é a política pública que temos que fazer no Brasil para segurança com relação às nossas fronteiras e a não entrar droga? Tem que ter dinheiro. Tem que ampliar o monitoramento das fronteiras. Entendemos? Se a gente não pensar nisso e não dedicar mais recursos, que é a nossa briga, eu brigo e falo, no mínimo, só que eu não tenho competência para mudar a lei nesse sentido, mas eu tento convencer. Eu falo que nós tínhamos que começar pelo menos com 1%. A partir do momento que a gente tem 1% do orçamento, de tudo que arrecada, dedicado ao esporte, a gente já começa a pensar e falar que nós temos recursos para poder programar os investimentos. E os investimentos têm que vir dentro de uma programação. Entendeu? Então nós precisamos primeiro brigar para que o esporte seja entendido como política pública, seja entendido como uma área importante que se deve investir. A partir disso, definir programas. Como vai investir num programa, por exemplo, de contribuição para com o atleta, para pagar por mês uma bolsa para um atleta. Isso é um programa público que pode existir. Você faz um edital, critério, chamamento, quem tem os índices, quem vai ter acesso a esses recursos. Lógico que você está contribuindo para que esse atleta possa continuar praticando a sua atividade esportiva. E isso é importante muito. Você cria referência. Que país forte que não tem ídolos, que não tem referência, que não tem símbolos nacionais, é isso que a gente tem que construir. A gente tem que ter paixão pelo nosso ídolo. A gente tem que buscar espelhar nesse ídolo. Não espelhar com todo respeito, né? Nos funks de periferia, no bom tênis, no automóvel, na malandragem, aquela coisa que está e nem disponível, só no futebol também, né? Que está disponível hoje nesse mundo chulo. Com todo respeito, tem muita coisa de qualidade, muita coisa bacana, muita coisa que a gente pode querer ter, a gente pode gostar de dançar funk, mas é só isso. É isso que o jovem fica pensando na periferia. Ele tem que se espelhar numa atividade esportiva, num ídolo que seja referência para ele. Então tem que ter dinheiro público, a participação do órgão público nesse processo de construção. Então é isso que a gente pensa. Eu sou autor da lei, do projeto de lei, na verdade o requerimento, que cria a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte. Nós somos autor do requerimento que cria o Fundo Municipal do Esporte. E outras ações mais para que isso aconteça o mais rápido possível. O fundo conseguimos apoiar recentemente. Quer dizer, foi criado o fundo formalmente, apesar de uma briga, foi reprovado na Câmara em princípio por pecuinha política, por falta de interpretação da importância de ter o fundo. Quem vai administrar o fundo são os gestores, esse, o outro, que vai ter que administrar de forma correta esse fundo. Definir o fundo é definir um recurso próprio e específico só para se investir em esporte. Então a gente está sempre brigando por isso. A gente briga para que o poder público possa se aproximar e estender a mão para a sociedade organizada. Que ela também pode se organizar e ela é parte desse todo. O que é a sociedade organizada? Os times, os clubes, as associações. É importante que ela tenha acesso. Tem acesso a recursos, tem acesso a possibilidade de parceria, de convênios,
né, de repasses de recursos para que ela possa acontecer e dar a sua contribuição, é importante. Quando a gente fala em lei de incentivo ao esporte, é importante que um atleta possa se inscrever à lei de incentivo ao esporte, ter aprovado o seu direito de ter acesso a isso e depois buscar uma empresa para que possa investir nele e a empresa fazer uma compensação fiscal. Ao invés dela pagar o imposto, ela investe no atleta e tem o abatimento desse imposto, portanto ela está investindo numa boa causa. E aí nós estaremos construindo o quê? Futuros vitoriosos, futuros campeões, futuras referências. E se isso tudo der errado, nós estamos construindo cidadão de bem. Estamos construindo seres humanos saudáveis. É isso que o país tem que pensar. E que não pensa. A gente precisa de força para isso. De quem pense o país em médio e longo prazo. Nós temos que parar de ser imediatista. Ah, e o dinheiro da saúde? Lógico que precisa. E tem como fazer saúde preventiva. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que cada $1 público que se investe no mundo em esporte, 6 economiza em saúde. Sou eu que estou falando, não. Então pronto, já fez saúde. Eu tiro o dinheiro da saúde todo ano e põe no esporte. Aí é o doido fazendo doidura, né? Peraí, vocês não estão me entendendo. Vocês têm que entender. Uma forma de prevenir, né? É que é um processo de médio e longo prazo. Você tocou num assunto que inclusive eu ia falar a respeito. Justamente sobre isso. Sobre esse conceito que as pessoas têm que investir no esporte é um gasto e não veem como investimento. E, na verdade, esse gasto, entre aspas, que eles enxergam com tamanho preconceito, na verdade é uma economia gigantesca que eles vão ter naquilo que eles teriam que colocar na saúde, que não vai ser necessário a partir do momento que aquilo passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. Menos pessoas doentes, pessoas mais saudáveis, menos problemas de saúde, menos gasto público com saúde. E é um ciclo que é muito óbvio, mas parece que nunca acontece. Ninguém quer abrir o olho para Ninguém enxerga, isso, né? Exatamente. Mas na questão da política pública para o esporte, você que é um esportista, compete, necessita às vezes de patrocínio, mesmo sendo independente, a Solane também, toda ajuda é bem-vinda, tanto na ponta da frente quanto na ponta de trás, né? Na opinião de vocês, assim, o que deveria ser feito para melhorar? Alguma sugestão para as políticas públicas no sentido de melhorar as condições dos atletas de competir também? Não só de treinar e sobreviver, mas competir, principalmente. Então, eu vejo que a dificuldade para algum tipo de apoio ou patrocínio é geral, independente de ser o que está lá em cima do pódio ou daquele que brigou muito para estar lá apenas participando de alguma competição, algum evento. Porque as empresas elas não enxergam o real valor de vincular a imagem dela com de um atleta, de uma pessoa que está ali ganhando uma competição, a imagem da saúde no caso. Eu já fui campeão mundial de triatlon em Pequim em 2011, uma viagem, e já participei de outros 6 campeonatos mundiais. Dentre eles, 3 eu fiquei entre os 5 primeiros, fui campeão em uma, fiquei entre os 10 em outra edição. Já viajei bastante, mas a maioria delas, eu posso dizer que 80% dessas viagens eu só consegui fazer porque eu realmente lutei muito por isso. Eu fiz rifa, eu tive a ajuda de amigos, eu juntei dinheiro, eu ralei muito. Eu em alguns momentos achei que eu não ia conseguir bancar nem a minha passagem. Dificuldade desde o momento de pagar a inscrição, lembrando que não é só ir no Mundial, eu passei por muita coisa antes, é seletiva para conseguir ser convocado para ir no Mundial, que já é outro gasto grande, que é viajar para longe, é competir para poder brigar por uma vaga, conseguir a vaga e aí concretizar toda essa viagem. Que esse ano, por exemplo, 2016, o Mundial vai ser no México, eu já estou convocado, eu já tenho a vaga garantida e eu vou mais uma vez para representar o Brasil. Mas apoio mesmo, independente de ser por algo grandioso ou não, é praticamente zero, infelizmente. Eu tenho apoio de 2 empresas que me ajudam muito, que é a Token, ela trabalha com peças de bicicletas, peças de alta performance, rodas, e a América Trisport, que é uma loja de bicicleta que representa algumas marcas muito boas de bicicleta. São apoios muito importantes, são apoios que me ajudam muito, e eu dou um valor muito grande a isso. E valorizo mais ainda essas empresas que enxergam a importância de dar essa ajuda de
de insistir, de ajudar e de incentivar para que o atleta consiga alcançar tais feitos. Porque, assim como o Vico disse que às vezes falta ídolos e tudo mais, mas às vezes o ídolo, ele existe, ele só não conseguiu chegar ao ponto de aparecer para que as pessoas conhecessem ele. E tudo isso envolve várias coisas, e uma delas é a falta de apoio, a falta de interesse, a falta de visão que as empresas têm, e isso dificulta muito. Incentivar. Você já tem a dificuldade para quem é da ponta da frente? Agora que você, Solane, falou sobre a ponta da frente, ponta de trás, agora peguei agora a mania disso aí. Gostou. Para quem está na ponta de trás, então é mais nem pensar, complicado, né? Ainda, né? É bastante complicado. E você que viaja muito, participa de várias competições, com recursos próprios. Com recursos próprios, né? Trabalho, levando de madrugada, trabalhar para conseguir o dinheiro, muita economia, o maritrocínio, né? O marido ajuda um pouco, né? E é realmente muito difícil. E a despesa é grande. Acho que as suas inscrições também, né? São altos os valores. As minhas inscrições de ultramaratona são altas. Quanto chega, mais ou menos, assim, uma inscrição para participar do ano? Por exemplo, a Belly Hora, $1.100. Nossa, o meu grande sonho... Para R$4.000 aí. O meu grande sonho é fazer a Des Sables, que é no Saara. Eu consegui ser aceito ano passado, mas eu não consegui €3.000 para inscrição. Assim, ficou muito pesado para o meu bolso, né? É complicado. É meu sonho um dia, quem sabe, né? Quando eu fizer 60 anos. Então, é muito difícil. A gente comentou do abatimento no imposto de renda. A gente ouve falar como se fosse um negócio realmente... Mas por que será que as empresas não vão em função disso? Não vão em busca disso? Eu tive a oportunidade de conhecer ajudam. bem a fundo assim, como funciona essa lei de incentivo ao esporte. Eu sou presidente da Comissão de Atletas da Confederação Brasileira de Triatlo. Então teve uma assembleia 2 semanas atrás, e nessa assembleia estava presente o Juraci, que ele já foi 3 vezes representante do Brasil nas Olimpíadas, e hoje ele está começando um trabalho mais do outro lado, né, para ajudar os atletas. E ele conseguiu a aprovação do projeto de lei de incentivo ao esporte no estado do Paraná. Ele já tem 2 projetos aprovados e está encaminhando o terceiro, um para iniciação, um para atletas de alto rendimento, e agora vai ser um terceiro para disseminação do esporte, do triatlon especificamente. E ele explicou exatamente como funciona, o passo a passo, o que tem que ser feito e tudo mais. É uma coisa assim muito complexa. Não é tipo, você vai fazer um projeto lá, senta na frente do computador, faz um projeto, apresenta ele para uma pessoa X ou Y ali, e torce para ele aprovar. Se aceitar, ótimo, você está com aquilo ali, vai lá na empresa e fala para ele que ele vai bater 1%. Não é nada disso, é uma coisa assim extremamente complexa, que eu vejo que no papel parece ser bonitinho, é legal, vai funcionar direitinho, mas parece que as intenções que eles fizeram, que eles criaram, todos esses caminhos para chegar lá, foi mais para dificultar do que para ajudar. Se fosse simples, as pessoas estavam aí, tá cheio de gente. A burocracia acaba desanimando, né? O empresário de buscar e o atleta. Além da burocracia toda, você ainda tem que contar com a sorte. Você pode fazer todo o trâmite, fazer tudo. E tem que ter uma retórica boa para convencer o empresário a patrocinar, né? A primeira coisa, tem que ter instituído o incentivo. A lei de incentivo. Ela existe em âmbito federal, existe em âmbito estadual. Em Minas tem, você acabou de falar, no estado do Paraná. A gente trabalha para que seja instituído em Uberlândia a lei municipal de incentivo ao esporte. Então, a partir do momento que você tem a lei, aí tem todos os critérios, a burocracia é o grande problema. Tem um edital, tem prazo para se inscrever, tem que ter um processo de avaliação. Aí depois que você aprovou, você tem que sair ainda correndo atrás para arrecadar, para buscar o patrocinador. E aí até entender como é que funciona esse 1% de quê? No município teria que ser do ISS, né? Em nível federal pode ser do imposto de renda. A partir do momento que você tem contrapartida ou não do empresário, ou seja, talvez ele não abate 100%, ele abate parte. Outra parte ele tem que aportar, ele tem que acreditar e investir. E aí depois você tem que executar isso cumprindo todas
a execução de cada rubrica e prestar conta, não pode errar. Senão você fica inadimplente, vai depois ter algum problema. Ou seja, é também burocrático, dificulta-se, e aí é um país que não pensa o esporte como prioridade. É o que é lamentável, isso tem que mudar. Prioridade a gente tem que começar a falar. E economia na parte médica. A gente já está lá, elegeu um senador, ex-jogador profissional de futebol. Nós temos alguns deputados federais que são ex-atletas profissionais, alguns deputados em alguns estados, porque não adianta a gente não falar que não gosta de política e não vai participar. É a política que tem que mudar isso. Ou nós temos que mudar a política. Senão nós vamos viver num país atrasado. É essa discussão que a gente tem que provocar e começar a trabalhar. Estamos começando a discutir isso agora. Particularmente estou com 3 anos e 3 meses de trabalho. Quer dizer, a gente começa a discutir, a brigar, a fazer e os avanços vão acontecendo. Precisamos de tempo e mais gente fazendo coro para que a coisa aconteça. É difícil? Aí o atleta vira e fala, eu não tenho tempo para isso não. Quanto tempo você não tem? A hora que você tem tempo vai dormir, né? Vai descansar, eu sei disso. Aí a gente está lá para tentar representar, para brigar por isso, porque a gente acredita nessa ferramenta importante para a mudança da nossa sociedade. Vamos continuar, temos que brigar por isso. E, infelizmente, não vou chamar de coitado, mas o atleta é pires na mão, é sacrifício, vende, você não viu, olha, ex-medalhista nossa do basquete da geração Hortência, Paulo e companhia, como é que chama? Acabou de vender a medalha para pagar tratamento de saúde familiar. Quer dizer, é um atleta que não tem o mínimo valor, é um país que não valoriza ninguém. Isso é lamentável. Tínhamos de focar 2 pontos aí. O atleta, né, o incentivo ao esporte, juntando com a saúde, com a prevenção. Né? Eu tenho 55 anos, eu não tomo remédio nenhum. E nem reposição hormonal, que é nem normal. Nem gripe pega, né? Nem gripe eu pego, não pego nada, nem gripe. É quem pratica, mas quem corre bastante. Então, olha a economia que eu vejo ao meu redor, algumas amigas que, né, reposição hormonal aos 49, 50 anos e tal. Eu não sei o que é isso ainda. Espero continuar muito tempo sem saber o que é um remédio. Eu, particularmente, eu fumei 25 anos da minha vida, tem 3 anos e tanto que eu parei e viciei em caminhar, correr e natação. Todos os dias é caminhar, correr e natação, né? Olha a economia, né, que eu estou fazendo, graças a Deus. Agora, voltando nessa questão, então, da saúde aí, né? A gente discutiu as políticas públicas aqui. Tem um colega, doutor, eu até fazendo as pesquisas para fazer esse programa aqui, me surgiu lá uma lembrança do doutor José Rois. Não sei se o senhor conhece. Não conheço. É um médico que escreveu um livro pela editora Casa Amarela, que é da revista Caros Amigos e tal. E o nome do livro chama O Esporte Mata. Ele é bem enfático na questão em dizer que o homem não foi feito para correr. O homem foi feito para andar, mas para correr não. E que essa atividade em excesso gera problemas, né, para o coração, força o coração, enfim. E tem uma frase que diz assim, o esporte não é vida, nem saúde. Até fica a sugestão depois para o senhor dar uma lida nesse livro, José Rois. Vocês concordam com ele, o senhor, doutor, e os atletas aí? Achei ele um pouco radical, mas, né, esse é ele é médico, ele deve saber o que ele está falando, né? Existem alguns temas controversos. Só para complementar, o doutor José Roy já se foi, não está mais entre nós. Morreu bem velhinho, então não pode nem falar mal dele. Então não pode falar mal. Não pode, não. É um tema bastante controverso. Existem alguns temas na medicina, na cardiologia inclusive, que são controversos, né? Hoje a gente se baseia em trabalhos científicos, né? Para não falar o que eu acho, o que o Vico acha, o que o Rafael acha. São dados científicos. O que a gente tem de concreto? Que a atividade física, o exercício físico, ele é sempre benéfico. Principalmente o exercício físico leve e de moderada intensidade. Esse não tem dúvida de que esse é benéfico. É muito melhor o indivíduo fazer uma atividade tanto aeróbica quanto contra resistência, né? Então, pilates, musculação, se ele conseguir alternar uma atividade aeróbica com atividade resistida algumas vezes na semana, de maneira repetida, isso já foi comprovado por vários trabalhos que isso é benéfico para a saúde, como vocês já colocaram. O indivíduo vai ter menos pressão arterial elevada, menos diabetes, menos colesterol, menos obesidade, então ele vai ser muito mais saudável. Em relação à atividade física de atleta, aquela atividade de grande impacto, né? Atividade que exige muito do sistema cardiovascular, muito do sistema músculo-esquelético, aí já é muito controverso. Existem trabalhos, um trabalho francês, por exemplo, com ciclistas que corriam a volta da França.
Então pegaram aí de 1970 até 2000 a população de ciclistas da Volta da França contra a população normal. Agora, quem que tem mais doença, quem que está vivendo mais, quem que está vivendo melhor? Os ciclistas de alto rendimento têm menos problemas de coração, têm menos problemas de pressão, têm menos cânceres, têm menos infecções, pneumonias, até coisas que não, aparentemente hoje não tem nada a ver com ele ter feito muita atividade anos atrás, essas pessoas estão melhores. Mas saiu um outro trabalho inglês com a população da Inglaterra, comparando não os atletas de alto rendimento, mas dentro da população, aqueles que não fazem exercício, fazem atividade física leve ou moderada, ou fazem muita atividade física. Nesse trabalho, na população inglesa, quem fez muito exercício morria mais do que quem fazia exercício moderado. E, é claro, chegou a morrer tão quanto as pessoas que não faziam atividade física. Então, esse trabalho talvez tenha gerado a ideia desse livro, né? Então, hoje, o que a gente tem? A atividade física leve e moderada é sempre benéfica. A atividade extenuante de atleta por anos e anos seguidos, essa a gente ainda não tem uma certeza de que ela seja tão benéfica para a saúde cardiovascular. Quando toca nesse assunto, é extremamente importante diferenciar duas coisas. Primeiro, atividade física visando qualidade de vida e saúde. E segundo, atividade física buscando rendimento. São duas situações completamente diferentes. O atleta que está buscando performance, ele não está nem aí para a saúde. Ele está preocupado em rendimento, em resultado. Ele quer melhorar, ele quer ficar rápido, ele quer ficar forte, independente das consequências daqui 10, 15, 20 anos. Ele quer chegar na Olimpíada no meio do ano e conseguir subir no pódio. Ah, mas daqui 10 anos você vai morrer se você continuar treinando de jeito. Não, mas eu sei que no meio do ano eu vou subir no pódio, então eu vou continuar fazendo isso. E se possível eu vou fazer ainda mais. Então é importante diferenciar esses dois termos. E a situação de vida e rendimento. Agrava para alguns também que utilizam de outras, né, de medicamentos. É o que ele falou, não está preocupado com a saúde, então não importa o que venha, importa o rendimento. Como eu falei, a atividade física, ela leva a oscilação da frequência cardíaca, aumento da frequência, aumento da pressão. Então você imagina esses atletas que ficam 4, 5 horas por dia com a pressão arterial um pouco mais elevada, com a frequência cardíaca alta. Então esses autores defendem que isso possa não ser tão benéfico para a saúde a longo prazo. Isso. E aí, nesse trabalho, já tem até definido, foi feito com corredores, né? E eles definiram que até 30 quilômetros por semana, né? O indivíduo tinha, até correndo até um pace de 10 km por hora, esse paciente tinha benefício para a sua saúde. Quem corria a um pace maior que 10 ou mais que 30 km por semana, acabava morrendo mais. Justamente, e um atleta de alto nível, ele corre 30 km em um dia. Em um dia. O volume semanal de um maratonista de elite pode chegar a 200 km por semana. Alguns chegam até a passar mais, isso. Agora tem a questão do educador físico também, né? Que trabalha com isso e ele acaba praticando o dia todo, né? Ele treina praticamente o dia todo. Para treinar os outros, ele tem que se treinar, né? Dar aula de spinning, por exemplo. O cara dá aula o dia todo dando aula de spinning, ele está treinando o dia todo também. Ele não foge do risco também, né? Talvez ser um problema futuramente. Como é um tema controverso, né, não pode ficar a mensagem para o telespectador que isso é muito perigoso. Eu acho que a pessoa que está adaptada àquela atividade e faz isso por prazer, que aquilo faz parte da vida dele, eu acho que ela deve ser incentivada a buscar os seus limites. Agora, o telespectador que está em casa nos assistindo, que quer o benefício para a sua saúde, ele precisa saber que se ele fizer 3, 4 dias de atividade física, 1 hora que seja, ele já vai ter um benefício. Com certeza. Doutor, eu ia perguntar isso para que o senhor explicasse tecnicamente, e eu costumo brincar ao meu jeito. Eu falo que o bem vence o mal. Você tem 24 horas por dia. Que tanto de tempo você dedica para o bem, para a sua saúde, para a atividade esportiva, física? 1 hora em 24? Olha o tanto que o bem vence o mal. Né? Pode até alternar um dia sim, um dia não. Então, para a saúde, né, moderadamente, o bem vence o mal com um pouco tempo dedicado. Que melhor essa até, mensagem. Inclusive, outro bem danado que é dormir bem. Né? Dormir pelo menos umas 8 horas ali.
Se fizer atividade física, vai ajudar lá à noite, na hora de dormir também. Bom, a mensagem que a gente quer que fique aqui para o telespectador, eu faço essas provocações assim para justamente a gente falar sobre tudo um pouco aqui. Não para desestimular as pessoas, não. Isso é só para a gente discutir de uma forma bem aprofundada. Então, simplificando, vai fazer atividade física? Começa devagar, busca uma orientação médica, busca uma orientação de um profissional que é um preparador físico ou um educador físico e, se tiver algum problema, busca uma ajuda psicológica também, né? O importante é não sair fazendo sozinho, à torta e à direita, sem orientação nenhuma, né? Bom, eu vou ter que encerrar o programa, infelizmente o tempo, a gente fala 1 hora de programa que parece que é pouco, parece que é muito, nossa, é muito, não, mas acaba sendo pouco, acho que a gente discutiria esse tema por muito mais tempo aqui, mas eu peço uma consideração final de cada convidado, sempre no final do programa, e agradecendo, a gente começa pela Solane ali, termina com o Vico, uma orientação, um apelo, enfim, fiquem à vontade para dizer, aí em torno aí de 1 minuto para cada um, enfim, não precisa preocupar muito com isso não. Solane Machado, ultramaratonista e educadora física, queria muito agradecer a sua presença aqui, viu, Solane? E espero contar com você em outras oportunidades aí, quando o tema for relacionado à atividade esportiva. Muito obrigado, viu, Solane? Sem dúvida, teria o prazer em participar. E quero agradecer muito, né, a participação aqui. E eu costumo dizer uma coisa parecida com o que o Farnese comentou. Primeiro, a gente não nasceu para ficar parado. O ser humano já nasce esperneando lá, que a gente nasce, o bebezinho já nasce esperneando, a gente não nasceu para ficar parado. E a atividade física tem que ser inserida no nosso dia a dia, como tomar banho, almoçar, como ele comentou, como os hábitos nossos de higiene, né? Tomar banho, almoçar, dormir, a atividade física tem que estar inserida ali. Então, é muito importante. No meu ponto de vista, não existe saúde sem a prática da atividade física. Tem que ser um hábito diário. Isso. Né? Aqui o Rafael Farnese também é preparador físico, acompanha atletas no Brasil todo aí. E aqui dá os parabéns, né? Desejar os parabéns para você aí, desejar muito sucesso pela frente. Já 4 títulos, né, do Campeonato Brasileiro de Triatlo, além dos mundiais. E agora, recente, em 2016, nossa cidade de Uberlândia sendo representada aí muito bem. Então, queria muito agradecer a sua presença aqui, enriqueceu muito o debate. E, claro, é a 2ª vez que você vem aqui. Espero que você seja tetra aqui também em outras oportunidades. Muito obrigado, viu, Farnese? Sem dúvida, eu que agradeço o convite. E relacionado ao tema que a gente discutiu hoje, uma coisa que eu acho que é realmente importante, todo mundo tem em mente, é que você deve fazer atividade física, você deve praticar para você, pensando na sua qualidade de vida, não pensando única e exclusivamente no espelho, em estética, ou em aparecer para alguém. O mais importante mesmo é aquilo que você vai ganhar, tá? São os benefícios próprios para a sua saúde e qualidade de vida. E eu gosto muito de dizer que a pessoa que pratica atividade física, não só ela ganha, mas as pessoas que estão ao redor dela também. Torna-se uma pessoa muito mais agradável, uma pessoa muito mais sociável, e todos à sua volta com certeza agradecem a isso. Então, o astral é outro, né? Eu acho que a atividade física não deveria ser uma opção, mas sim quase que uma obrigação, mas lógico que uma obrigação prazerosa, assim. Uhum. E isso é bem possível, né, desde que cedo já se aprenda a gostar de alguma atividade ou outra e siga em frente. Sem dúvida. Porque aí vai virar um prazer, com certeza. Bom, ele tem nome de artista hollywoodiano, mas não é médico, muito competente, né? Desculpa a brincadeira, mas é o Dr. João Lucas O'Connell, né? Por isso que eu disse médico, e contribuiu muito aqui, doutor. Acredito que com certeza nós vamos discutir mais esse tema para falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa questão médica. E eu agradeço muito a sua presença aqui, doutor. Muito obrigado. Foi um prazer, obrigado a todos. Aprendi muito aqui com vocês hoje, né? E deixaria de mensagem, né, o que a gente já colocou, que realmente a atividade física é um remédio. Hoje a gente receita como uma parte do tratamento para a maioria das doenças, inclusive para quem já teve um problema cardíaco.
Tem muitos pacientes que já tiveram um infarto, um AVC, que a gente receita isso como parte fundamental do tratamento. O exercício físico leve e moderado é sempre benéfico e, idealmente, se o indivíduo vai começar uma atividade física, que ele faça uma avaliação médica antes. E para aqueles pacientes que desejam buscar metas, buscar objetivos dentro do esporte, para aqueles aficionados mesmo com o esporte, que querem uma atividade de alto rendimento, esse sim é ainda mais importante fazer uma avaliação para ver se o seu organismo está apto àquela atividade que você vai encarar e também orientação do nutricionista, do preparador físico, né? Além do médico, para saber se aquela atividade específica que você vai fazer, como que você vai ter que se preparar para ela, a depender do clima, da umidade do local, né? Do grau de esforços físico que você vai se submeter. Então, além do médico, você precisa ter uma orientação nutricional e de um preparador físico para encarar esses desafios maiores dentro do esporte. E tirar a ideia de que isso é gasto, né? Isso. Vou pagar um nutricionista, mas isso é investimento para não se gastar com tratamentos médicos futuramente, né? A conta da farmácia é sempre mais alta. Essa é bem alta mesmo, com certeza. Bom, Vico, vereador e também um apaixonado por esportes, né? E atividades físicas, e eu queria muito agradecer novamente sua presença aqui. Parceiro do programa, está sempre conosco aqui e tá aí, né? Algumas dicas aí para colocar em prática na Câmara ali, para as políticas públicas na nossa cidade. Parabenizar o seu trabalho e também agradecer a sua presença. Fernando, acho que não tenho mais nada a complementar. Foi dito pelos brilhantes debatedores, importantes, atletas e profissional da área médica também, que aqui colocou muitas informações que eu acho que são importantes e instrutivas e que a gente tem que absorver. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer da minha felicidade de poder estar aqui, né, com esse grupo seleto, parabenizar você pela ideia, pela definição do tema do programa e falar que isso serve de estímulo para mim, para continuar cada dia defendendo mais o segmento esportivo, como sendo ele uma ferramenta importante para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade saudável, uma construção de uma sociedade que possa investir nas crianças, nas bases. Fica aí a orientação, o palpite, o aconselhamento para os pais para que coloquem os filhos para praticar atividades esportivas, para que busque isso junto à escola, clubes ou, né, tudo que está proposto aí por algumas empresas das áreas esportivas de ramos, né, de áreas diversas dentro do próprio esporte. A gente acredita que a pessoa deve se movimentar, que se nós evoluímos a fim de economizar energia, foi porque deixamos de movimentar muito, né? Passamos a ser sedentários. Isso não foi importante para o nosso processo, então a gente pode rever isso, a gente pode buscar se movimentar, buscar ser saudável, e a partir disso a gente desonera o sistema público, que pode investir em outras áreas, trazendo para a gente tranquilidade, como segurança, área cultural, artística, etc. Então, estimula a gente continuar esse nosso trabalho de defesa do tema e, acima de tudo, de provocar um processo de educação das pessoas, principalmente dos agentes políticos. Então, obrigado pela oportunidade. A gente termina um programa que eu fico muito feliz e estimulado a sair daqui e correr, colocar meu kimono e ir treinar. Eu espero que essa vontade também tenha também alcançado aí os nossos telespectadores, né? Obrigado. A sugestão desse programa surgiu depois de uma natação no vestiário, que eu, conversando com um colega lá de natação, falou: rapaz, eu estou viciando nesse negócio. Aí eu pensei: rapaz, vou fazer um programa sobre isso. Então, as ideias surgem assim. E você em casa pode também sugerir temas para o Câmara Debate, através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até um próximo programa.